Fiquei enfermo, mais de 2 meses, né? E quando a gente está no vale da sombra da morte, a gente busca mais quem? A gente busca mais ao Senhor, né? A gente clama mais ao Senhor, né? A gente está aqui que a gente vê a morte querendo levar a gente, né? E a gente pede para o Senhor nos dar uma oportunidade a mais, né? Porque aqui ninguém quer morrer, né? Todo mundo, como meu pastor aqui, o Rosildo, diz assim, essa fila eu tenho que dar a prioridade para outro. Não é verdade? Então eu fui acometido dessa doença e passei muito tempo da minha vida aqui, do meu leito, acamado, né? O pastor e o irmão Sérgio chegaram aí lá na minha casa e me viram nas condições. Mas, quando Deus tem plano na nossa vida, esse Deus que a gente clama, que a gente busca, não só no momento de dor, mas no momento da bonança, quando está tudo bem, a gente só tem que glorificar o nome dele, né? Porque é ele que é dono de tudo. Então, nas madrugadas, eu clamava o nome do Senhor mais e mais, né? Porque eu fui acometido dessa doença. Porque, como eu falei para o pastor, a primeira vez eu aceitei Jesus, mas não foi de coração, né? Foi da boca para fora. E quando a gente faz as coisas da boca para fora, a gente está sujeito, né, a vir pagar pelos nossos pecados. Então foi o que aconteceu comigo, que eu estava demais, estava me prostituindo realmente demais. Eu vim aqui, até cheguei aqui na igreja aqui, o pastor pregando, e eu vinha, quando eu saía daqui, eu ia me prostituir. Como? Ia para a internet, ia buscar coisas que não eram de Deus. Meu corpo estava aqui, mas meu coração não estava. Então Deus, ele viu, o Espírito Santo se entristeceu com tudo aquilo e resolveu me parar. E como ele me parou? Permitindo essa enfermidade na minha vida. Então, naquele momento, eu disse, se vocês me vissem, eu já sou magrinho, mas se vocês me vissem, o pastor chegou até ver, né, com o irmão Sérgio, eu estava mesmo só pele e osso. Mas como eu falei, esse Deus que a gente serve, a gente não tem que servir ele só de boca. A gente tem que servir ele de coração verdadeiramente, né? Então, eu cheguei aí para o hospital, cheguei para a UPA a primeira vez, passei 15 dias lá na UPA e eu melhorei um pouquinho, mas só que na UPA é só de momento. Não é um lugar especializado para que eu tinha, né? Aí passei 15 dias, eu melhorei, me deram alta, vim para casa, depois piorei de novo, fui para a UPA de novo e fiquei nessa. Aí até um certo dia nós estávamos com uma consulta no bairro Barreto. E lá, antes desse dia, o pastor com o irmão Sérgio foi lá em casa, orou por mim, o pastor disse que eu queria ser curado. Eu disse que sim. Então naquela mesma noite o pastor disse assim, ia acontecer alguma coisa naquela noite que Deus ia resolver minha situação aqui. Aí o que foi que aconteceu? Eu, ansioso, fiquei esperando. Eu esperava uma coisa, mas Deus planejou outra. O que foi que ele planejou? Ele abriu uma vaga para mim lá no bairro Barreto. E lá é o lugar onde se trata dessa doença, chamada tuberculose, bronquiectasia. E lá eu passei uns 22 dias, 25 dias mais ou menos. E lá que foi. Eu fui bem tratado, Deus estava ali comigo, eu buscando ao Senhor, né? E foi uma coisa tremenda, porque eu não tinha mais perspectiva de viver, porque meu caso estava muito sério. Mas como eu falei, as coisas de Deus, quando Deus tem plano na nossa vida, Ele faz mover. Por quê? Porque Ele é Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Então, o que eu quero dizer para vocês, para nós, que a gente não venha brincar com as coisas de Deus, né? Porque Deus, Ele é soberano. A gente pode até enganar o ser humano, eu posso enganar o pastor, o irmão aqui, mas Deus, Ele está vendo que é o principal, né? Então, que a gente venha se analisar,
Eu queria que tivesse mais gente hoje aqui, mas infelizmente até agora, né? Houve o testemunho, mas tudo bem. Né? Então que a gente venha tratar as coisas de Deus seriamente. Porque uma hora, Deus ele vai pesar a mão na gente. Porque o filho, ele ama, o pai ama o filho. Né? E ele não queria que eu viesse me perder, né? Até ele cumprir o que ele tem na minha vida aqui nessa terra. Amém? Então é isso, eu queria agradecer a oportunidade.